Se você ainda está lutando contra a ansiedade, eu lhe convido a assistir esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. Eu sou Alexandre Freitas e vou te ensinar como superar a ansiedade e os 5 passos simples para se livrar da tensão e do medo. Veja que dado interessante. Hoje no Brasil, segundo a OMS, 10% da população sofre com ansiedade e o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. E como é que uma crise de ansiedade, como identifico uma crise? Bom, ela é facilmente percebida com algumas sensações e comportamentos desconfortáveis. Vou citar alguns, por exemplo. Roer unhas, palpitação e coração acelerado, sudorese, inquietação, boca seca, aquela sensação de uma bola no estômago, a vontade de ir no banheiro com frequência, tremores, insônia, falta de ar, a sensação de falta de ar, o bruxismo, que é aquela coisa de apertar os dentes, principalmente dormindo, e as ondas de calor ou de frio. Reconheceu 2 ou mais comportamentos ou sensações? Então, provavelmente você já teve uma crise de ansiedade ou está tendo. Mas e agora? Como é que eu vou superar a ansiedade? O que eu tenho que fazer para me livrar da tensão e do medo? Com certeza você já se fez essa pergunta. E para ter essa resposta, a gente primeiro precisa entender o que é a ansiedade. Entenda que a ansiedade não é uma doença e sim um sentimento, como amor, medo. E sentimento a gente tem que aprender a administrar e não controlar. Porque quando você tenta controlar um sentimento, você está meio que abafando, está tentando esconder o que está acontecendo e não aceita o que está se passando naquele momento. Agora, quando a gente procura administrar um sentimento, você coloca na posição de aceitação, de entender o que está se passando na sua vida, ao invés de reprimir ou até fingir que nada está acontecendo. Não reconhecer seu estado emocional de ansiedade e deixar de tratar pode levar a uma síndrome do pânico e até depressão. Mas então ser ansioso é algo ruim? Não. Se for bem administrado e a ansiedade, você pode e deve usar ela a seu favor. Porque há várias maneiras de você aprender a identificar uma crise antes que ela aconteça e saber fazer uso desse momento para o seu bem. Agora entenda que a ansiedade está ligada a uma falta de controle do que está por vir, que é o normal de qualquer situação. Mas quem tem um quadro de ansiedade muito grande faz isso vezes 1000. Então, uma pessoa com crise de ansiedade, ela projeta o medo e a fuga de situações que provavelmente não aconteceram e nem vão acontecer. Então, ao perceber um estado eufórico, utilizando algumas técnicas para administrar a ansiedade, você consegue usá-la a seu favor. Então, quando vem a crise, o corpo libera uma descarga de adrenalina, que põe o seu corpo ali num estado de fuga e medo. Mas com esse disparo de adrenalina, pode acontecer algumas sensações, como por exemplo, as mãos geladas, visão turva, batimento cardíaco acelerado e respiração também, falta o excesso de fome. Mas mesmo antes ou durante uma crise, você pode usar essa descarga de adrenalina a seu favor. A ferramenta mais usada para administrar uma crise de ansiedade é o exercício físico. Mas vamos entender primeiro o que é atividade física e exercício físico. Atividade física é tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Fui numa feira, varri uma casa, cozinhei, andei no shopping, né? Agora, o exercício físico é tudo aquilo que você mensura. Corri 5 km, fiz 5 séries de um exercício, nadei por 20 minutos. Como a gente entendeu agora o conceito de exercício físico, a gente divide ele em 3 partes. Baixa intensidade, um exemplo seria alongamento, média intensidade, uma caminhada e alta intensidade, musculação. Mas entenda que a ordem do que eu falei agora dos exercícios relacionados à sua intensidade é ilustrativa. O que diz se o exercício é de alta, média ou baixa intensidade são as variáveis propostas na execução dele, como duração, que é o tempo, as séries, quantas vezes você vai repetir, e a sobrecarga, se é o peso corporal ou um peso extra. Então todo exercício pode ser de baixa, média e alta intensidade de acordo com essas variáveis. Então, dentre essas variáveis, qual a intensidade que eu devo usar para administrar a minha ansiedade? Para um melhor resultado, de como superar e administrar uma crise de ansiedade, o exercício físico de baixa intensidade é perfeito. A sugestão é que você inicie um movimento repetitivo e ir aumentando a sua intensidade conforme for percebendo que aquela sensação de batimento cardíaco vai sendo regulada e você percebe que até a sua mente fica mais calma. Nesse momento, você está informando o seu cérebro através das sensações do seu corpo que está tudo bem, que não precisa fugir. Porque na crise de ansiedade acontece o inverso. O cérebro dispara uma informação para o seu corpo, uma situação de fuga e medo. Agora, para um tratamento contínuo e fora de uma crise de ansiedade, o exercício físico de alta intensidade promove situações corporais que favorecem evitar e administrar a ansiedade, direcionando seu estado de fuga e medo numa atenção de foco e atenção.
O exemplo real de um exercício físico de alta intensidade que favorece o controle de uma ansiedade é o treinamento dinâmico. Algumas pessoas conhecem como treinamento funcional. Então, se você executa exercícios que te forçam uma coordenação motora, equilíbrio e atenção plena, faz com que seu cérebro mude o foco de problemas imaginários e se concentre em realizar o que lhe foi proposto como desafio. Por exemplo, fazer um exercício de salto, seja num caixote ou por distância, você é colocado num perigo controlado que requer foco e atenção plena do exercício que você está fazendo. Então, uma sessão de 30 minutos, por exemplo, seu corpo libera um hormônio chamado endorfina, que promove a sensação de recompensa e bem-estar. Esse hormônio é essencial para combater os pivôs da ansiedade, depressão e estresse. Agora, o exercício físico é uma ferramenta poderosa, de fácil acesso e com diversos benefícios, não só para sua mente como para o seu corpo. Mas tem que fazer um alerta. O excesso de exercício físico pode levar à liberação de outro hormônio conhecido como a beta-endorfina. É um hormônio que leva a uma dependência ao ponto do indivíduo treinar horas e horas, mesmo com lesão ou fadigado, só para ter o prazer de pós-treino. Mas fica tranquilo que para você chegar nesse nível, você teria que treinar todos os dias, pelo menos 3 horas para cima. Mas então, e os atletas? Sofrem de ansiedade. São viciados em beta-endorfina. Alguns têm depressão. E deixo claro que esporte de alto nível não é nada saudável. Mas olha só, somente alguns atletas têm um acompanhamento mental e físico de profissionais especializados. A grande parte, tem um desgaste físico e mental sem acompanhamento. Gabriel Medina, por exemplo, recentemente disse que devido a situações pessoais desencadeou a ansiedade. Mas então, se o exercício físico pode me levar a quase ansiedade, como vou usá-lo para administrar uma crise? Fica claro aqui que não é o exercício que vai te levar à ansiedade ou estresse, mas sim a expectativa pelo resultado, a pressão da performance, a cobrança que é colocada, por exemplo, no atleta durante a preparação e disputa de alguma modalidade. Pessoas não atletas que praticam qualquer exercício físico, ela gera uma cobrança de resultados rápidos demais, e aí gera a frustração, desencadeando um quadro de ansiedade. Então a ansiedade sempre está ligada a uma preocupação futura incerta de alguma coisa, mas somente aquilo que te traz para o presente e exige uma atenção plena te faz administrar uma crise. Por isso, exercício físico como terapia, lazer e socialização é o mais indicado. Então procura exercícios que te sinta assim mais à vontade para fazer, que gere compromisso para praticá-los semanalmente. É essencial, se possível, você ter um acompanhamento de um profissional da área, psicólogo, terapeuta, profissional de educação física, médico, para acompanhar você nessa fase de crise de ansiedade e até para evitar para que ela aconteça. Mas, obviamente, você não precisa de ajuda de um profissional, você faz tudo sozinho, mas o sozinho sempre é mais difícil. Aqui eu te trago uma solução para suas crises de ansiedade, mas você é livre para recusar até essa ajuda. Posso dizer que você tem toda a capacidade de mudar a sua vida. Você já deu o primeiro passo, está assistindo esse vídeo. Agora, com essas técnicas que eu vou lhe ensinar, você vai conseguir administrar uma possível crise antes que ela aconteça. E saber administrar a sua ansiedade vai te proporcionar vários benefícios, como segurança emocional, uma melhor saúde, sentir-se mais atraente, ajudar os outros, ganhar dinheiro. Agora, se você ainda não entende isso, é porque você não conhece e precisa de ferramentas para chegar nesse resultado. Por isso agora eu vou lhe ensinar 5 passos simples para te ajudar a livrar da tensão e do medo gerado pela ansiedade. O principal fator para evitar e sair de uma crise de ansiedade é informar o seu corpo que está tudo bem. Então é muito importante que agora você anote o que eu vou lhe ensinar para você usar durante e depois de uma crise, durante uma crise de ansiedade, tá? Relaxamento é uma técnica muito útil para reduzir os sintomas de ansiedade e estresse. Algumas técnicas de relaxamento podem ser eficazes para controlar a ansiedade. Então vamos começar primeiro com um exercício de respiração, São exercícios que você controla o corpo e a mente através da respiração, como a respiração profunda, respiração 4-7-8, inspira 4, segura 7 e solta em 8 segundos, a técnica do vácuo, que ajuda a acalmar a sua mente, diminuindo sintomas de ansiedade. Meditação também é uma técnica que consiste em focar a atenção na respiração, objeto ou frase, de uma forma calma e repetitiva. Existem diversos tipos de meditação, mindfulness, aquela de prestar atenção no momento presente, tá? Agora, os exercícios de relaxamento muscular também são ótimos, porque ajuda a relaxar cada grupo muscular, começando pelos pés e subindo até a cabeça. Isso ajuda a diminuir a tensão muscular e acalmar a mente. Exercícios de imaginação são aqueles que consistem em imaginar um lugar mais calmo e tranquilo, como uma praia, uma floresta. Isso ajuda a diminuir os sintomas de ansiedade e promove um estado de relaxamento.
Terapia é um tratamento eficaz para a ansiedade, com certeza, pois permite trabalhar pensamentos, emoções, comportamentos que estão contribuindo para um problema, né? Algumas abordagens terapêuticas que podem ser úteis para controlar a ansiedade são a terapia cognitivo-comportamental e a terapia de exposição e a terapia de aceitação e compromisso. Agora lembre-se que cada pessoa é única e que pode ser eficaz para uma pessoa, pode não funcionar para outra. É importante encontrar a técnica de relaxamento que melhor se adapte às suas necessidades e preferências. Além disso, é fundamental buscar ajuda profissional. E os seus sintomas de ansiedade forem muito intensos ou estiverem afetando significativamente a sua vida, sempre tenha ajuda de um profissional da área.